Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Você nunca deve rinçar a sua taça de degustação com água. Você já ouviu falar sobre essa frase polêmica? E além disso, você sabe o que significa rinçar? Essa palavra aí não é tão conhecida, mas ela até que é bastante utilizada no mundo do vinho. Rinçar nada mais é do que enxaguar, né? Dar aquela molhadinha ali. E a gente vai falar sobre isso em relação ao mundo do vinho e como é importante rinçar a sua taça a cada troca de vinho que você for fazer ali em uma degustação. Então, já que vamos falar sobre vinho e sobre rinçar a taça, você sabe por que a gente precisa enxaguar, né, limpar a taça a cada troca de vinho? Bem, é importante fazer essa limpeza porque um vinho traz características sensoriais diferentes do outro. Mas a gente tem que tomar cuidado para nessa troca, né, durante o serviço do vinho, quando é servido um novo vinho, a gente não confundir os aromas do vinho anterior com o vinho que está sendo servido ali na hora. Então, qualquer alteração pode confundir os nossos sentidos, né, principalmente o olfato e o paladar, com a mistura ali de características de vinhos diferentes, então é importante a gente tomar esse cuidado. Outro cuidado que a gente deve tomar em uma degustação, que também pode trazer essa confusão dos nossos sentidos, é não utilizar perfumes fortes quando a gente for fazer uma degustação. O ideal é que nem se utilize perfume, né, porque o aroma do nosso perfume pode também atrapalhar a nossa análise sensorial. Não fumar também, porque o gosto e o cheiro do cigarro pode nos confundir. Não escovar os dentes próximo a uma degustação. Então, é importante você também prestar atenção nesses detalhes, além da questão de rinçar a sua taça. Isso tudo pode parecer uma grande besteira se você não está acostumado a fazer uma degustação técnica. Se você está apenas abrindo um vinho na sua casa para degustar com a sua família, com os seus amigos, sem ser nada técnico, então isso pode realmente ser uma besteira para você. Mas se você quer analisar um vinho a fundo, entender as características sensoriais dele, isso não é frescura. E antes de eu te explicar o que é a técnica, te mostrar a técnica de rinçar uma taça de vinho, vou pedir para você deixar o seu joinha aí no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar os sininhos das notificações para próximos vídeos que a gente postar aqui no canal. E além do like, você pode deixar um super like aqui no canal que você vai estar ajudando e colaborando com o Aprendi com Vinho, nos financiando aí para trazer mais vídeos e mais vinhos interessantes aqui para o canal. A técnica de rinçar o vinho é interessante porque o ideal é que você não utilize água para limpar a sua taça entre um vinho e outro. E por que você não pode utilizar água? Se a água aí é considerada o maior instrumento de limpeza aí que a gente utiliza no dia a dia para lavar uma louça, né? Para até lavar as taças. Porque na hora que você for terminar de degustar o seu vinho e for para o próximo vinho e limpar com água a sua taça, você pode estar atrapalhando as características do próximo vinho. Isso porque a água tem ali, pode trazer questões minerais, né? Trazer bastante o aroma mineral que a água pode apresentar e até o sabor, e vai atrapalhar a sua degustação. Tá, mas se eu não posso lavar minha taça com água, o que eu faço, né? Eu simplesmente jogo um vinho em cima do outro? Isso também não é o ideal quando você for trocar o vinho aí na sua degustação. O que você deve fazer então? Quando você for servir o próximo vinho, eu vou até demonstrar aqui para vocês. Vamos para uma situação hipotética que eu terminei de degustar um vinho e eu vou servir o próximo vinho. Então, esse vai ser o próximo vinho da minha degustação. O que eu devo fazer? Você deve servir um pouquinho do próximo vinho que você vai degustar e você vai limpar a sua taça com o vinho seguinte, ou seja, você vai girar aquele pouquinho de vinho que você serviu na sua taça, do próximo vinho, no caso, e você vai descartar esse pouquinho que foi o que você utilizou para rinçar a sua taça, para enxaguar, para limpar do vinho anterior. E depois você vai servir o vinho, esse vinho que você utilizou para limpar a taça, você vai servir a dose ali que você vai degustar. Por que você tem que descartar, né, esse restinho de vinho ali, esse pouquinho de vinho que você serviu do novo vinho? Porque ele vai limpar a taça, então todas as características do vinho anterior vão se misturar com essa pouca quantidade de vinho que você serviu, e quando você for servir a nova dose, ele vai estar apenas com as características desse novo vinho. Então tudo aquilo de aromas e sabores do vinho anterior que você sentiu, você não vai sentir mais porque você rinçou a sua taça com o novo vinho. Mas voltando a falar da água, então por que a gente não deve utilizar a água
para limpar o vinho, para limpar a taça, porque como eu falei para vocês anteriormente, a questão da mineralidade dela, que vai atrapalhar no aroma e no sabor, se você servir o vinho com um restante de água ali, que fica um pouquinho de água, assim como ficou na minha taça agora um pouquinho de vinho, você pode acabar diluindo o seu vinho. Então, além de te atrapalhar aromas e sabores, ela vai deixar o seu vinho aguado. E no final, quando você for avaliar esse vinho, essa característica de vinho aguado vai atrapalhar na sua análise sensorial e você não vai gostar provavelmente tanto daquele vinho se você tivesse servido ele da forma correta. E se você ainda não está acreditando em como a água pode atrapalhar na limpeza da sua taça, né, entre uma degustação e outra, experimente fazer aí esse teste na sua casa. Sirva um pouco de vinho, depois que você for servir uma nova dose, quando você for limpar com água, você vai perceber que a água que você serviu vai estar ali com aquela cor meio rosada, se você estiver degustando um vinho tinto, e com os aromas do vinho que você estava bebendo. Então você vai perceber que realmente é real essa questão de a água ser um fator que atrapalha na hora da degustação. Como eu falei para vocês, se você tiver numa degustação na sua casa, com seus amigos, não tem por que você ficar preocupado com essa questão. Mas se você está querendo entrar no mundo mais técnico, analisar um vinho a fundo, eu te indico a utilizar essa técnica de rinçar a taça. E aí, pessoal, vocês já conheciam essa técnica de rinçar o vinho? Sabia o quão é importante você cuidar com a limpeza e a higienização da sua taça se você for degustar mais de um vinho no mesmo dia? Comenta aqui que eu quero saber se você já conhecia ou se essa técnica é nova, se você vai passar a utilizar aí na sua casa. E antes de a gente finalizar o vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Quero que você se torne membro aqui do Aprendi com Vinho, onde você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e sob demanda, live somente com os membros. Você tem uma dúvida, a gente grava um vídeo a partir da sua dúvida. São muitas vantagens, então você é o meu convidado para se tornar membro do Aprendi com Vinho. E se você não sabe comprar vinho, não entende nada de vinho, me chama aqui no link da descrição, que eu tenho um catálogo enorme com diversas opções de vinhos de diversos países e que chegam com frete grátis aí na sua casa. Para você continuar aqui no Aprendi com Vinho, eu vou te indicar 2 vídeos para você saber mais sobre o mundo do vinho. O vídeo onde a gente fala sobre a química do vinho com o professor Jailson e o outro onde a gente disputa ali se vinho tinto é melhor que vinho branco. Não deixe de acompanhar esses vídeos. Um beijo e até semana que vem.